Olá, galera, tudo bem? Vamos à nossa próxima aula, já entrando no assunto de associação de resistores, ok? O que seria associação de resistores? Quando a gente, em um circuito, temos mais que um resistor, a gente pode associá-los, ou então, em outra situação, quando não temos um determinado valor de algum resistor no mercado, que esteja em falta, ou então que não tem esse valor específico, nós podemos de alguma forma, com outros dois resistores ou mais, associá-los para obtermos um valor que a gente deseja para o nosso circuito funcionar em perfeitas condições, ok? Então vamos lá. Eu peguei esse PDF, dando crédito aqui ao autor dele, tá bom? Não conheço, não sei quem é, porém esse foi o PDF mais complexo que eu achei aqui, ok? Pessoal, seguinte, associação de resistores, no mínimo você vai ter que ter, lógico, óbvio, né, dois resistores para que pode associar. Essa associação ocorre de que forma? É do valor do resistor, é o valor dele que se associa. Temos duas associações, que são em série e em paralelo. E após essas duas associações, nós temos a mista. O que significa? Que é a série e a paralela junto, fazendo uma só associação, um só valor, tá bom? Vamos ver aqui, a associação em série. A associação em série, ela nada mais é do que um só caminho para a corrente passar. Observem aqui vocês que a corrente aqui de vermelho, finge que esse daqui, minha corrente, como todos já sabem, é o I, né? Que é o ampere, que ela vai atravessar esses três resistores. Aqui, ó, os resistores, que a gente já está acostumado com eles, igual vimos nas outras aulas, os valores deles, as cores, tolerância também, tá? Então, essa corrente vai atravessando o R1, atravessa o R2 e chega aqui no R3. E ela para aqui, porque ela não tem mais caminho para seguir. Observa que a corrente que iniciou aqui no I, ela só teve um caminho para percorrer. Ela só teve uma maneira para chegar até no final. Então, o que acontece? Essa ligação está em série, tá bom? A gente identifica ela fácil, porque ela só teve um caminho para ser percorrido, ok? Essa é a mais simples das associações. O complicado é quando tem associação mista, que você tem que distinguir entre a associação em série e a paralela, tá bom? Aqui no texto, o objetivo da associação é aumentar o valor da resistência em um circuito. O que acontece? Na resistência equivalente da associação em série, deixa eu colocar aqui, esse resistor R1, o R2 e o R3, ele soma. Então, o que acontece? Esse 220 mais 100 vai dar 320, mais 470 vai dar 790. É como se eu tivesse aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor para ficar mais fácil de observar. Fazer de amarelo. É como se eu tivesse aqui, ó, um só resistor que substitui todo o meu circuito. E esse resistor, só para não sair de moda, vou fazer algumas cores dele aqui, tá bom?
e esse resistor aqui tivesse um valor de 790 ohms, ok? Que é a soma dos 3 resistores que estão em série. Note que temos os resistores ligados em séries, ok? Onde um terminal é ligado ao outro. E podemos ligar quantos resistores forem necessários, tá bom? É lógico, temos que atender o limite do projeto. Se eu tiver lá um circuito com LED, se eu for aumentando muito essa resistência, o que vai acontecer? O LED não acende. Por quê? Porque é muito difícil daquela corrente que eu havia desenhado aqui, dela atravessar o meu circuito, tá bom? Esse I aqui, ó, deixa eu desenhar ele aqui novamente. Esse I aqui, se essas associações aqui forem muito grandes, ele não chega até aqui no final, ó. Por quê? Ele vai encontrar muita resistência pela frente, tá bom? Por isso que não pode aumentar muito essa resistência. Lógico, se for necessário, sim, pode fazer isso. Porém, eu dei o exemplo do LED, tá bom? Isso tudo é observado nas práticas, tá bom? O aumento da resistência se dá pelo fato de haver apenas um caminho, como eu havia explicado, e os resistores vão oferecendo dificuldade à passagem da corrente, tá bom? Essa é a associação em série, bem tranquilo, tá? Aqui fala o cálculo da resistência, que eu falei para vocês, que para calcular a associação, temos que somar, tá bom? Os 3 resistores. Aqui é uma fórmula geral. Aí aqui, sendo assim, o R1 valeu 220, o R1 valia 220, o R2 valia 100 e o R3 470. Logo, aquela soma que a gente fez acima, deu REC, que aqui significa resistência equivalente, de 790, ok? Olha lá, é como se o meu circuito substituísse tudo e ficasse só com um resistor de 790 ohms aqui, ok? Que dá no mesmo, só diminui o meu circuito, ok? Porque no lugar de colocar 3 resistores soldados na minha plaquinha, eu vou colocar só um. Sempre que quiser aumentar o valor da resistência em circuito, é só fazer uma associação em série. Outro exemplo é esse daqui. Esse circuito também está em série. Por quê? Novamente, temos que ficar bem atento ao sentido da corrente. Se eu tenho uma corrente entrando aqui pelo A, se eu tenho um I aqui no meu A, ele só vai ter um caminho sempre para poder seguir. Ó, chegando até o meu B. Então, o que acontece? R4 mais R1 mais R2 mais R3, tá bom? Sempre que vocês encontrarem uma associação em série, vai ser assim. Usando a fórmula R1, R2, R4, R3, R4, só somar, obtém 327 ohms, ok? Só, qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só perguntar lá no nosso Classroom ou então no WhatsApp, tá bom? Agora, na associação em paralelo, ele é um pouco diferente. Por quê? Se eu tenho 3 resistores em paralelo, já vamos ver um exemplo. Por exemplo, se eu tenho um de 10, um de 20, um de 30, a resistência equivalente tem que ser menor do que a menor resistência que temos no circuito. Simplificando, se eu tenho um resistor de 10, um de 20, um de 30, essas 3 resistências equivalentes têm que ser menor que 10 ohms, que é o menor resistor que eu tenho no meu circuito. Vamos ver aqui no exemplo que fica melhor para a gente associar, tá bom? Seguinte, aqui eu vou ter o R1 39 ohms, o R2 56.
Então, a minha resistência equivalente tem que ser menor do que o 39, tá bom? Que é a menor resistência que eu tenho entre 39 e 56, tá? E aqui a resistência é a mesma coisa, resistência equivalente. Eu vou substituir esses dois resistores por um aqui, de maneira que esse meu circuito fique só com um resistor. Tudo isso é para minimizar o meu circuito. Vamos lá então. Qual que é a fórmula para isso? Para calcular a resistência equivalente no circuito paralelo, temos que sempre fazer 1 sobre REC, que o REC aqui é a minha incógnita, tá bom? É como se fosse o X lá da minha equação de primeiro e de segundo grau. 1 sobre REC igual 1 sobre R1, que o valor do R1 lá é 39, mais 1 sobre o R2, que aqui no caso seria o 56. E aqui tende, ele coloca ao infinito, que isso serve para quantos resistores tiver no meu circuito, tá bom? Outra fórmula muito usada é essa daqui que segue abaixo. Por quê? Ele usa logo o REC, que é o meu X, que é a minha incógnita, que eu quero achar, R1 vezes R2, 39 vezes 56, dividido por 39 mais 56. Ah, essa daqui parece ser muito mais simples do que essa. Então, eu vou sempre optar por essa daqui, que é mais tranquila. Tem um porém. Essa daqui, ela só utiliza de 2 em 2 resistor. Já essa daqui, ela utiliza com todos os resistores que eu tiver no meu circuito. Se eu tiver 3 resistores, eu vou ter que fazer um REC para R1, R2. Esse resultado, eu vou colocar ele aqui no lugar do R1 e colocar o meu R3. Então, eu vou ter outro resistor equivalente, outra resposta. Já nesse não, eu colocaria 1 sobre REC igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Que eu fazendo todas as minhas transformações e as adaptações lá das continhas de divisão, eu vou chegar no REC já num valor fixo. Já aqui não, eu vou ter 1 e o 2, vai me dar um resultado do REC. Esse resultado eu vou associar novamente com o R3, ok? Que vai me dar outro resultado, e esse é o resultado correto. Essa daqui é mais difícil, porém chego mais fácil no resultado. Essa já é mais simples, porém o resultado fica um pouquinho mais demorado de se fazer, ok? Vamos lá, aqui é a fórmula, tá bom? Então, vamos fazer a conta, que de acordo com a figura lá de cima, de acordo com aquele exercício lá em cima, nós temos que R1, 39, R2, 56. Logo, 1 dividido por REC, que é a minha incógnita, que eu quero achar, 1 sobre 39 mais 1 sobre 56. Dividindo isso, deixa eu pegar o lápis que fica melhor. Esse daqui é esse, tá? E esse 1 sobre 56 é esse 0,0179. Meu REC manteve, 1 sobre REC, e aqui eu obtive essa soma. Tudo bem? Então ficou 1 sobre REC igual a minha soma. Trocando o REC de lugar com o número, é aquela famosa regrinha, isso todo mundo já tem que saber, que o REC sobe, porém o número desce. Ele sobe multiplicando e o número vai descer dividindo. Por quê? Se eu tenho 1 dividido por REC, aqui o REC está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Se eu ficar com o REC multiplicando esse número, aqui ele está na função de multiplicador, ele vai descer para o denominador, ok? Trocando a REC de lugar, eu fico com 1 dividido por 0,0435.
vou ficar com 22,98, tá bom? Note que eu tinha resistor de 39 e 56, 22,98 é menor do que a menor resistência que eu tinha no meu circuito. Aqui, 39 e aqui deu 28, tá bom? É sempre essa sequência, 39 para 22? Não, isso muda bastante. Quer ver quando aumenta a quantidade de resistor ou quando esses dois números são bem distintos um do outro, como, por exemplo, 40 e 200. Aqui agora, ele está usando aquela outra fórmula que eu falei, que seria de 2 em 2. Novamente, o R1 39, o R2 56. Logo, 39 vezes 56 dividido por 39 mais 56. Eu vou ter o mesmo resultado, 22,98. Ok? Aqui está falando que veja que o resultado foi o mesmo para ambas as formas, tá bom? Porém, de forma diferente, podemos chegar no mesmo resultado. Outro circuito em paralelo, o exemplo é este, R1, R2 e o R3, tá bom? O que acontece? O meu R1 eu vou associar com o meu R2, o resultado eu vou associar com o meu R3, se eu usar aquela segunda fórmula lá. Já nessa primeira, a gente pode chegar no resultado direto. Aqui estão os valores e logo abaixo está a fórmula, tá bom? 1 sobre 39, 1 sobre 56 e 1 sobre 68. Todos os resultados novamente. E aqui eu vou ter meu REC com um único número, que foi a soma dos três. A divisão eu vou chegar a 17, 18. Mesma observação, a gente vai chegar na menor resistência que o menor resistor do meu circuito. Ok? Vamos fazer por aquele REC que eu estava falando para vocês, que seria um pouco complicado de fazer, porque ele não me dá o resultado direto. Então vamos lá. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Sabemos que R1, R2 e R3. Tudo bem. Eu vou fazer primeiro com o R1 e o R2. 39 e 56. Aqui está. Deu 22,98. Beleza. Guardo esse resultado e vou lá e substituo nos dois daqui de cima. Deixa eu mostrar lá em cima que eram esses dois aqui. Esses dois aqui virou um só lá embaixo. Esse daqui. Depois, o que eu vou fazer? Associar esses dois que restou naquela mesma forma, porque ele é de 2 em 2. Então, vai ser 22,98 vezes 68, dividido por 22,98 mais 68, que eu vou chegar no resultado de 17,18. Mesma coisa. Essa resistência equivalente foi a menor do que o menor valor da minha resistência nesse circuito. Essa foi a aula de hoje, tá bom? Bem rapidinho, bem explicativa. Espero que todos tenham entendido. Caso necessário, entre em contato, tá bom? Na próxima aula, eu vou disponibilizar os exercícios para vocês relacionados a esse assunto que terminamos de ver. E na outra semana, daqui 2 semanas, vamos iniciar o estudo do circuito misto, que é em série e paralelo junto, tá bom? Que vai ter outra maneira de resolver. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até mais.